Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se, por favor. Todos aqui já devem ter passado pelo menos uma vez na vida por algo assim, que é uma espécie de vertigem que a gente tem. Vertigem é aquela sensação que certas pessoas têm quando estão na altura e olham para baixo e dá uma espécie de tontura. Quando a gente analisa o passado e podia ter tomado uma decisão ruim e graças a Deus não tomou, e essa decisão ruim teria sido o desvio absoluto da vida. Houve uma pessoa que contou uma vez, família católica, muito católica, sempre ia nas missas, todo domingo, jovem, essa pessoa que contou era jovem na época, devia ter seus 15, 16 anos, ou menos até, 14 anos. Ia na missa sempre com os pais, e estava havendo um evento na paróquia, ia haver uma missa numa quarta-feira, era um dia completamente inusual. E os pais iam. E esse jovem que sempre ia com os pais na missa, nessa quarta-feira não quis ir. Porque ele tinha uma outra coisa com os amigos. Digamos, não era missa de preceito, era apenas uma devoção, mas ele sempre ia. E o pai e a mãe insistiram muito, filho, vamos lá, não quero, eu tenho outra coisa, hoje não vou. Não é missa de preceito, no domingo eu vou. Mas filho, vamos. Uma luta interna, em certo momento ele decidiu, eu vou. O que aconteceu? Nessa missa, estavam os arautos fazendo uma apresentação. Esse jovem conheceu os arautos, depois conversou com a família, etc., convidou o rapaz para conhecer os arautos. Ele é sacerdote hoje em dia por causa dessa missa. E ele contou que às vezes ele olha para trás com vertigem. Já pensou se eu não tivesse ido para essa missa? Teria sido um desvio na vida, meu Deus do céu. E essa história, esse fato que deve ter acontecido com muita gente, é uma decisão que eu podia ter tomado, uma loucura que eu podia ter feito, se aplica à liturgia de hoje de duas formas. A primeira é com o próprio evangelista, São Lucas. A gente tem vertigem quando a gente lê o Evangelho dele próprio, São Lucas, mais para frente, quando ele vai contar dos discípulos de Emaús, que estão abandonando Jerusalém. Daqui a pouco na Páscoa isso vai ser lido. Eles iam abandonar nosso Senhor Jesus Cristo. Iam entrar para a infidelidade. Iam ser filhos pródigos que deixavam a casa paterna. Um é Cleófas, o outro é São Lucas. Já pensou se São Lucas tivesse abandonado a Deus e não tivesse escrito o Evangelho, e nós não conheceríamos a parábola do filho pródigo, só ele conta. Já pensou? Que falha histórica, que falha absoluta, como nós íamos conhecer o perdão de Deus? Sem a parábola do filho pródigo, a pessoa pode ler 1000 livros sobre a confiança, sobre a bondade de Deus, pode ler São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. A parábola do filho pródigo diz mais que qualquer coisa. E a segunda coisa que se aplica àquela história do jovem que não queria ir para a missa é que o filho pródigo tomou esse caminho errado. E nós arautos, quando lemos essa parábola, nós lembramos muito do nosso pai, Monsenhor João, que está aqui. O corpo dele descansa aqui esperando a ressurreição na capela mortuária aqui ao lado. E nós lembramos do nosso pai por duas razões. Primeiro porque quando ele lia o Evangelho do Filho Pródigo, ele era incapaz de não se emocionar. Ou quando ele lia, ou quando alguém estava lendo, imediatamente nos lábios dele se abria um sorriso. Era impressionante de ver. Houve uma ocasião até, na qual ele se emocionou mesmo às lágrimas, com o Evangelho do Filho Pródigo. Porque ele era um pai, e quando a gente lê esse Evangelho, a gente entende. A gente sabe o que é esse pai. A gente sabe o que é a bondade de Deus, porque nós vimos essa bondade personificada e vivida num homem, com tanto carinho,
Por isso que existe tudo isso, por isso que os arautos perseveram, por isso que as irmãs cantam, por isso que os padres pregam, por isso que os diáconos estão desejando a ordenação, por isso que os jovens entram, é porque houve um pai cheio de bondade. E na fonte dessa obra que vai crescendo, que enfrenta tempestades, que enfrenta 1000 perseguições, e que nada abala, nada derrota, está o amor de um pai transbordante. E é necessário, em algum momento da vida, todos experimentarem o amor de Deus, experimentarem o perdão de Deus. E todos que estamos aqui, estamos de alguma forma na situação do filho pródigo. Porque o filho pródigo teve 3 fases. A primeira fase é a fase na qual ele está com o pai. Ele deve ter sido, imagine o que era esse pai, a gente sabe pela parábola, um pai bondosíssimo. Tudo indica, o Sr. João comentou, o Dr. Pilino também comentou isso, que a mãe tinha morrido. Porque não é possível que a mãe não aparecesse numa história se ela estivesse viva. E o Sr. João disse, a mãe não ficava em casa, a mãe ia atrás do filho. A mãe não aguentava. Nosso Senhor não colocou a mãe porque a parábola teria que ser diferente. Mas a mãe não está aí. Esse pai tinha que fazer papel de pai e de mãe também. Imagine a bondade transbordante desse homem. Só que ao mesmo tempo era um pai verdadeiro. Ele dizia para o filho, filho, isso pode, isso não pode. Isso é bom, isso é mal. Isso é verdadeiro, isso é erro. Isso é bonito, isso é feio. Às vezes, o filho ia pedir uma coisa para o pai e o pai dizia não. Às vezes o filho tratava alguém mal, uma visita que chegava, filho, não é assim que se trata as pessoas. Era um pai cheio de bondade e porque era cheio de bondade, de vez em quando puxava a orelha do filho. E como o ambiente do Antigo Testamento, vai ver, às vezes tinha umas varadinhas. Existe um provérbio que diz, maldito o pai que nega a vara a seu filho. Então de vez em quando tinha, os antigos aqui no Brasil falam da vara de marmelo, não é isso que antigamente os pais educavam os filhos assim. Alguns sentem saudades, outros sentem, etc. Sentem os vergões ainda ecoando nas costas assim. Tanto faz. No Antigo Testamento isso era super comum. E ninguém nunca morreu por causa disso, a não ser que os pais exagerassem, etc. Então, de vez em quando, devia ter umas varadas no filho pródigo. A varada era parte do amor paterno. O pai, naquela casa super ordenada, tudo em ordem, a gente percebe pelo modo com que os servos obedecem. Traz a túnica, traz o anel, coloca uma sandália, prepara o novilho. Tudo funcionava naquela casa, o pai era onipresente. Só que, aqui nós podemos encaixar na história do filho pródigo aqui. Depende muito. De vez em quando esse filho tinha que ir para uma cidade para comprar alguma coisa, e ele via as pessoas da cidade. Vai saber onde morava. A gente não sabe a parábola de Nosso Senhor, não dá certos detalhes. A gente sabe que eles estavam no campo. De vez em quando ia na cidade e via as pessoas tendo liberdades. Via jovens da idade dele fazendo coisas que na casa do pai ele não podia. Os jovens com certas liberdades. Às vezes até declaradamente levando uma vida imoral, pecando. E ele, na casa do meu pai eu não posso fazer nada disso. E aí surge. É a pior fase do filho pródigo. É a pior de todas. É pior do que a bolota dos porcos. É pior do que quando ele está com o porco. É quando ele está dentro da casa, olhando pela janela, olhando pela porta e tendo ilusão com o mundo fora. Nossa, lá deve ser bom. Como deve ser bom ser livre. Olha, esse pai é bondoso, mas no fundo é insuportável viver com ele. No fundo não dá. A gente não tem liberdade aqui em casa, não dá para fazer nada. E ele começa, dentro da casa paterna, sonhar com uma vida livre. Sonhar com uma vida de prazeres. E prazeres totalmente desonestos. Está claríssimo na parábola. E a primeira pergunta nossa aqui hoje. Nós estamos na igreja. Nós estamos aqui hoje nessa igreja magnífica, nesse domingo da alegria. Com os paramentos rosos que só se usam 2 vezes por ano. Portanto, nós somos católicos. Ou estamos aqui nessa situação de católicos. Será que de vez em quando a gente não tem inveja das liberdades das pessoas no mundo?
Uma pessoa chegou a dizer assim para Monsenhor João uma vez. Ele disse: eu tenho tristeza de ter conhecido essa vocação, porque agora eu sei o que é bom e o que é errado e eu não posso pecar com liberdade. Uma pessoa disse assim. Uma pessoa uma vez nos disse, imagina, era um professor, estava nos dando um curso no seminário, etc. Eu não quero entrar em muitos detalhes. Ele disse que das maiores alegrias que pode haver na vida é a pessoa ter a ignorância do que é bom e que é mal, porque ela pode pecar sem ter problema de consciência. Que mentalidade é essa? Não é na casa paterna, não é sabendo o que o pai quer, o que é bom e o que é errado, que está plena felicidade. Não, não. É em viver afundado e sem peso de consciência, porque o peso de consciência também é incômodo, não? E a gente está aqui. A gente sabe que o Pai nos deu 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão, etc. Não pecarás contra a castidade. Não mentir. E assim por diante. E a gente, nossa, que normas difíceis. E a igreja, que é a mãe de todos nós, que hoje nos conforta com um domingo de alegria, a igreja diz: vai para o domingo, vai para a igreja todo domingo. Ai, mas tão pesado, eu tenho tanta coisa para fazer no domingo, eu trabalho a semana inteira. Como deve ser mais livre poder fazer outras coisas no domingo? Será que a gente não está nessa situação? É o primeiro passo do filho pródigo. A segunda é quando o filho pródigo pede: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Dr. Plínio, que era o formador do nosso fundador, Monsenhor João, o pai dele, sem dúvida nenhuma, ele o tinha como pai assim de uma maneira extraordinária, de alguma forma Pai Nosso também. De todas as formas, Pai Nosso. Ele dizia que ele meditou na parábola do filho pródigo de 3 formas na vida, sobretudo quando ele era jovem. A primeira de todas, quando ele viu pela primeira vez essa parábola lindíssima, foi um sentimento de pena com o pai. Coitado desse pai. Já pensaram aqui quem é pai e quem é mãe? Ou quem é filho também, não é difícil de imaginar. O momento no qual o filho chega: pai, dá-me a parte da herança, e o pai já percebe que esse filho vai embora, vai desencaminhar. Meu Deus do céu, isso aqui é pior que qualquer tortura. É pior que qualquer diagnóstico de uma doença grave. Vai no médico, o médico diz que eu estou com tal problema. Isso não é nada em comparação com o filho que chega, diz: pai, eu vou embora. Ou que vai sem dizer também, porque às vezes isso acontece. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Chegou esse momento para esse pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai viu, não tem mais nada para fazer. Está tão iludido, está tão cego, que qualquer carinho, qualquer abraço, qualquer conselho não vai adiantar nada. O pai tem que ceder. Divide a herança, dá, ele sabe que esse menino vai se perder. Será que nós não estamos? Aqui é impossível, porque todos estão na casa paterna. Será que não estivemos em algum momento nessa situação, na qual nós pegamos tudo que nós aprendemos e esbanjamos da pior maneira possível? Jogamos tudo no lixo. Às vezes é a fé que nós aprendemos da família. E a gente abandona e se afasta de Deus. Para de ir na missa, para de se confessar, para de rezar, para de praticar a lei de Deus. E literalmente, como o filho pródigo, leva uma vida desenfreada. Meu Deus do céu, que situação triste. Triste para o pai, triste para o filho. O Monsenhor João disse, ele imaginava, não? Que o pai construiu uma torrezinha na frente da casa dele, e o pai todos os dias, ele ficava naquela torre olhando para ver se hoje era o dia que o filho voltava. E pela parábola a gente percebe que demorou. Porque o pai era rico, a gente percebe pela parábola que era um pai rico, portanto a parte da herança dele devia ser grande. Para ele ter gastado tudo isso foi pelo menos 1 ou 2 anos. Depois tem uma fome no lugar, uma fome para chegar ao ponto da pessoa não ter o que comer, foi um bom tempo. E depois para ele tomar a decisão de voltar, 3, 4 anos pelo menos, de perdição desse rapaz. Todos os dias, sem faltar, podia chover fogo do céu. Estava o pai ali na torre dele olhando, será que é hoje que meu filho volta?
Irmão, seu João imaginava, às vezes aparecia uma pessoa vindo, ele é hoje, o coração dele batia forte. Quando percebia, não era o filho dele. Ai, não é hoje, não foi hoje. Será que Deus não está nos esperando? Pode ser, nós estamos na casa paterna, mas será que eu dei o segundo passo do filho pródigo? Que é voltar. E a terceira situação é do filho que percebeu onde está, volta e vai dizer ao pai: Pai, perdão, pequei contra Deus e contra ti. Onde é que a gente vai pedir perdão? Onde é a casa paterna? Confessionário. Está ali nosso Senhor Jesus Cristo. Está ali o Pai, na torre dele, esperando por cada um de nós. Quem não é padre vai morrer sem saber o que é a alegria de perdoar. O Monsenhor João disse, das maiores razões pelas quais ele decidiu ser sacerdote, foi para que o perdão dele, que ele já dava enquanto pai, fosse pleno e sacramental e restaurasse a graça na alma da pessoa. Não podem imaginar o que é quando uma pessoa no confessionário se ajoelha: Padre, eu fiz tal coisa, toda a vida desenfreada. Está arrependido e pede perdão. É emocionante. É inimaginável. Não podem ter ideia do que seja isso. Às vezes as pessoas têm medo de se confessar. Meu Deus do céu, o que o padre vai pensar de mim? O padre vai pensar: está aqui um filho que voltou, a filha que voltou. A única coisa que o padre vai pensar é isso, que alegria do perdão. Santa Margarida de Cortona, Monsenhor João contava esse fato. Século XIII ou XIV, Idade Média. Ela tinha aparições de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tinha levado uma vida péssima, ela foi uma filha pródiga. Depois se converteu e Nosso Senhor aparecia para ela. E sempre que aparecia para ela dizia: minha pobrezinha, tal coisa, e dizia para ela tal coisa. Minha pobrezinha. E vários meses assim, anos até. E um dia ela perguntou: Senhor, eu me encanto quando o Senhor me chama de pobrezinha, mas quando é que o Senhor vai me chamar de minha filha? Aí Nosso Senhor disse para ela: eu lhe chamarei de filha quando você fizer uma confissão geral. Que é o momento no qual a pessoa vai no confessionário e confessa tudo aquilo que ela lembra da vida desenfreada que ela pode ter levado. Ela fez. Ela foi e confessou tudo. Eu fiz tal coisa. Absolvição. Naquela noite, Nosso Senhor aparece para ela e diz: minha filhinha. Ela, deu certo. Graças a Deus. Será que não nos estamos precisando disso? Uma boa confissão. Uma confissão geral. Sentir a alegria do perdão. Mas padre, você não tem ideia do que eu fiz. Não importa. Pode ter feito qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. O limite do perdão de Deus não existe. É ilimitado. Mas padre, isso me atormenta a vida. O senhor não faz ideia de como é grave. Vai no confessionário, o Pai está esperando. E aí vai sentir a alegria do perdão. Hoje é domingo da alegria, não porque o dia é mais bonito, porque a gente não tem como controlar isso. Hoje é o domingo da alegria, porque é o domingo no qual Deus nos convida a experimentar o perdão dele. Quem já sabe o que é ser perdoado, quem sabe o que é ou se ajoelhar diante do confessionário, ou se ajoelhar diante de um pai, como nós tivemos ocasião muitas vezes, diante do Monsenhor João, nosso fundador, e pedir perdão. Quem não tem o que pedir perdão? Experimentar aquele amor transbordante que desce. Essa pessoa sabe o que é alegria. Quem nunca experimentou isso não sabe o que é alegria. Está vegetando na terra. Experimente o perdão de Deus. Vamos pedir essa graça hoje. Ao Pai do Filho Pródigo, verdadeiro nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir à Mãe do Filho Pródigo, que está rezando por nós, que está vindo atrás de nós e que talvez hoje aqui esteja dizendo: meu filho, minha filha, faz tempo que você não se confessa. Ou tem pecados que você nunca confessou, por vergonha. Eu entendo sua vergonha. Ou não é a hora de fazer uma confissão geral. Coragem. Mas eu não sei me confessar bem. Não tem problema, vai lá para o Pai que o Pai resolve o caso. Vai no confessionário. Vai sentir a alegria do perdão de Deus. É a maior alegria que existe na face da terra. Vamos pedir essa graça hoje para todos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.